É com grande entusiasmo que recebemos hoje a professora Márcia Barbosa, professora titular da URGS e reitora da universidade desde 2024. Márcia é reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre a água e suas propriedades únicas, faz parte da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências. Márcia Barbosa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Muito bem. Eu quero saber, eu preciso saber. Essa frase de um cartoon chamado Show da Luna, que eu sei que vocês já são grandes demais para assistir, mas que é sobre uma menina que vai atrás de ciência. Quando nós somos jovens, lá no começo do ensino, a gente quer saber tudo. Eu quero saber, eu preciso saber. Mas, de alguma maneira, no meio do caminho, a gente fica acomodado na frente do computador, do celular, consumindo conhecimento, enquanto um pequeno grupo, que aqui estão os cientistas, eles estão lá porque eles ainda querem saber, eles precisam saber. Qual é o problema que faz as pessoas não quererem saber mais? Tá? Então, qual é o problema? Deixa eu contar para vocês uma historinha, ela está em inglês, isso é um cartunista chamado Randall Murrow, muito bom, que na época do governo Barack Obama, antes da pandemia, antes do negacionismo, ele conta a seguinte situação numa universidade estadunidense. Está lá a aluna, Sora, aquele homem lá pensa que a Terra só tem 5.000 anos. Na verdade, a Terra é muito mais antiga que isso. E a professora, na sua arrogância, diz: que importa o que esse homem pensa? O que importa o que a população pensa? E a menina vai insistindo, mas Sora, ele pensa absurdos, que as coisas foram parar no meio da montanha por causa de um dilúvio, e vai falando de tudo que é absurdo que esse homem pensa. Finalmente, a menina: mas Sora, esse homem que pensa essas coisas erradas cientificamente é um senador da República. E aí, e somente aí, a professora fica preocupada. Vocês veem que, às vezes, nós, da universidade, só nos preocupamos que as pessoas não saibam as coisas quando essas pessoas têm cargos importantes. Isso está errado. Aí vocês vão dizer: mas é um cartão, Márcia, a realidade é diferente. Ai, Márcia, mas a ciência brasileira não produz nada de útil para a população. Para responder essa pergunta, nós criamos um projeto chamado Ciência Gera Desenvolvimento. Muito bem. São filmes que estão lá na página da Academia Brasileira de Ciências. É de 2 minutos. 2 minutos a gente consegue assistir. Eu sei, os Instagram é 1 minuto, mas 2 minutos, que conta a história de cientistas que fizeram coisas que viraram dinheiro no bolso do brasileiro. Só para citar um exemplo, tem a Johanna Dobenheimer. Vocês já ouviram falar nela? Johanna Dobenheimer, brasileira, que estudou a soja. O Brasil é o 2º produtor de soja no mundo, graças às pesquisas feitas por esta mulher e por outros pesquisadores. O que ela descobriu? A soja não dá de qualquer jeito no Brasil. A soja não é uma planta nativa. A soja precisava de um número de insumos inacreditável e não nascia bem. E ela olhou e disse: bah, mas a cana-de-açúcar está bem. O que tem de diferente essa soja e cana-de-açúcar? E ela descobriu que era uma bactéria que fixava o nitrogênio, no caso da cana-de-açúcar. E ela desenvolveu uma bactéria para a soja, e aí passou a dar muito bem, e o Brasil é o 2º produtor de soja, graças a essa fixação de nitrogênio pela Johanna Dobenheimer. E tem todas essas histórias, vocês clicam em cima e vocês vão ouvir falar de cada um desses pesquisadores e o que eles fizeram de tão interessante que fez com que a gente tivesse mais desenvolvimento do Brasil. Ai, Márcia, mas o Brasil
Tem doutor demais. Não é para estudar. As pessoas têm que só terminar o ensino médio e tá bom, já tem doutor demais. Esse aqui é o percentual da população em vários países, tá? Que tem ensino superior. Não é doutor, é ensino superior. Olha aqui onde é que está o Brasil. No fim da fila. O Brasil tem menos percentual da população com ensino superior do que o Chile, Colômbia. Gente, que é isso? Bora estudar. Nós precisamos com mais gente, com mais ideias. Só para olhar, e ainda a distribuição é uma distribuição que tem pouca gente na área de exatas. Se dependesse do Brasil, não ia ter internet. Foi da área de exatas que saiu a internet. E, além do que, como vocês veem pelas cores, tá? Tem áreas que têm muito mais homens do que mulheres, como a área de exatas. Isso aí não está muito bom. Aqui só para mostrar como as mulheres estão mais nas áreas sociais e como a gente está pouco na área de exatas. Meninas, temos que vir fazer física, química, engenharia. Bora dominar esse espectro para a gente desenhar os aplicativos. Que só para mostrar que se eu tiver uma sala com 100 pessoas, este é o número de pessoas que vão ter curso superior. Esse é o número de pessoas que vão ser da área de exatas, que vão estar fazendo aplicativo, fazendo a internet. E esse aqui, 1 em 100, é o número de mulheres das exatas que vão estar lá. Nós não vamos ter essa capacidade na produção. Ai, Márcia, mas as universidades deveriam produzir tecnologia e não conhecimento básico. Mas lembrem, foi perguntas de conhecimento básico, como acelerador do CERN e como uma pessoa na Lua, que fez a gente ter todas essas tecnologias. Aqui está o financiamento, do conhecimento, o financiamento tecnológico e como, na verdade, no mundo, o financiamento tecnológico ele tem que vir do setor industrial. A universidade é para fazer ciência básica e ajudar na tecnologia. Mas é o governo, isso que são dados dos Estados Unidos, é do mundo de negócios que sai o financiamento para desenvolver tecnologia. Mas, Márcia, as universidades privadas são mais produtivas que a pública. Isso aqui é o número em verde de universidades privadas, realmente o número delas é muito maior que o número de universidades públicas, mas esse aqui é o ranking de produção e vocês vão ver estadual, federal, estadual, federal, estadual, federal, estadual, federal. Ou seja, as universidades públicas são as que produzem mais conhecimento. Ai, Márcia, mas as universidades estadunidenses vivem de financiamento privado, porque, afinal de contas, elas são privadas. Isso eu nem precisaria explicar, porque vocês estão vendo o perrengue que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, porque o governo não está dando dinheiro para as universidades comunitárias deles, que não são privadas, porque elas não estão na Bolsa de Valores, elas são comunitárias. Mas está aqui o número. Esse é o tamanho do financiamento federal das universidades privadas, e esse é o tamanho do que vem da indústria, ou seja, sem o governo federal, a universidade quebra, que é o que está acontecendo agora, que o governo Trump não está dando dinheiro para as universidades comunitárias estadunidenses. Ai, Márcia, mas a universidade tem que ser para elite, para essas pessoas que são tão melhores que as outras pessoas, que é exatamente o que o governo Trump está tentando fazer agora. Deixa eu mostrar para vocês alguns dados. Isso aqui é dado de percentual de mulheres, ao longo da carreira acadêmica, começando como aluna de graduação e indo até ministro. Vocês veem que o percentual de mulheres na graduação, mestrado e doutorado já é igual ao dos homens, mas à medida que eu avanço na carreira, eu tenho essa diminuição do número de mulheres. Ou seja, vai para o poder, o percentual de mulheres diminui. E isso está errado. A gente tem que consertar essa diminuição. E por que eu tenho que corrigir isso? Porque tem um estudo de uma consultoria internacional chamada McKinsey, que ordenou as 500 maiores empresas por diversidade e descobriu que as empresas que tinham mais diversidade, mais homem e mulher, branco e negro, mais diversidade, elas ganhavam mais dinheiro. Vocês entenderam? Mais gente diferente é mais meritocracia, porque ganha mais dinheiro. E quando
eu vou para academia, mas na academia não é assim. Isso aqui é um estudo que mostra em 10 anos de tese do doutorado dos Estados Unidos, as que tinham mais diversidade na participação das pessoas tinham mais inovação disruptiva. Então, mais gente diferente, mais ideia diferente é melhor. Então, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Está ali, ó. O que eu vou fazer? Eu sei, é ridículo colocar a figura de uma mulher perguntando o que vai fazer, porque normalmente a gente sabe o que fazer. Mas eu só achei essa na internet, né? Porque a internet tem um monte daqueles filminhos. Ai, o que eu vou fazer agora? Tá, então, tem a foto da mulher, o que eu vou fazer. Ah? E a primeira coisa que eu trago é que a revolução começa em casa. Para conquistar a autoridade do conhecimento, a gente vai ter que se olhar onde eu estiver, escola, universidade, vizinhança, e perguntar, eu estou promovendo na minha universidade de inovação? Eu estou trazendo aprendizagem ativa participando, todo mundo participando da discussão. Eu estou com ambientes de administrações avaliativas, eu avalio as políticas que eu faço, ou eu crio uma política, crio uma regra, e daqui a pouco outro cria outra regra, e vai sendo essas criações de regra. Nós temos um ambiente sustentável. Eu estou promovendo pessoas diferentes, ideias diferentes trabalhando. Eu estou promovendo a diversidade, a democracia, a saúde, a divulgação do conhecimento. Será que eu estou fazendo isso aqui dentro da universidade, mas também fora, na minha escola? Ou eu estou fazendo o conservadorismo? Vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Ação 2. Nós temos que semear a confiança na autoridade do conhecimento. Tem que semear esse conhecimento. Ele não é uma luta fácil, porque eu dei um monte de exemplos para vocês de respostas que eu estou cedendo o tempo montando essas respostas, para quando for atacada, o conhecimento for atacado, você já tem respostinha pronta para dar. Mas a gente precisa fazer isso de uma maneira coletiva, plural, meio viral, em toda a comunidade. Mas, para isso, a gente tem que ter uma rotina, que eu chamo a minha rotina dos E's, porque todas as palavras começam com a letra E, que são evidências. Tem que sempre ter evidência. Tudo que eu digo vai ter evidência. Se não traz evidência, não me serve. Falou tal coisa, onde está a evidência? Tem que ser uma coisa eficiente, eu tenho que ver que essa coisa vai melhorar a vida das pessoas, as nossas rotinas. Ela tem que ter equidade, eu tenho que entender como é que eu vou trabalhar com todas as pessoas, não só as pessoas que eu quero. Tem que ter ética, eu tenho que saber tratar bem as pessoas, eu tenho que ter diálogo. Mesmo quando eu estou irritada com a pessoa que vem me dizer que a Terra é plana, eu tenho que respirar fundo e trazer as evidências de que a Terra não é plana. E conversar e não ofender. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que... E ter empatia. Empatia é quando eu consigo entender que aquela pessoa vem de um outro local, de uma outra cultura, de uma outra formação. E aqui está um convite para que vocês me sigam nas redes sociais, porque a gente discute continuamente essas questões e, principalmente, porque toda sexta-feira eu lanço uma história científica no Sextou, mas Sextou Consciência. E com isso, agradeço a vocês. Muito obrigada. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos. Até!